Aí, Neymar vai entrar, até que sim. Bora, Neymar, bora. 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 Bora, Neymar. Aí, Brasil ficou brincando com bola aí, ó. Perdemos, fazer o que, né? Pô, tava fácil fazer uma ali ainda, agora, pô, eu... É foda. Já perdemos já. Ô, na moral, se o Bruno Guimarães não tivesse perdido aquele pênalti feio, que dava pra ele fazer um esforço, ou se não botasse o Vini Júnior pra bater pênalti, aquele primeiro, talvez a gente estaria na prorrogação agora. Talvez a gente estaria na prorrogação agora. A gente... Jogou bem melhor que eles, eu achei, no primeiro tempo. No segundo tempo que botou isso aí. Não, a gente jogou melhor do que eles no primeiro tempo. Segundo foi uma vergonha. Só isso que chegou não vou ganhar. Pô, Bruno Guimarães, na moral, não quero nem ver o Bruno Guimarães nem na... Oh, não é por nada não. Neymar tinha que entrar? Tinha. Só que tipo assim, não tava na hora do Neymar entrar. Não tava na hora do Neymar entrar. E outra coisa, Ancelotti, você é burro? Você é burro, Ancelotti? Já tinha que tirar o Bruno Guimarães um tempão. Você demorou muito para tirar o Bruno Guimarães. Demorou muito para tirar o Bruno Guimarães. Agora é só 2030. Mas, ó, 2030 tem que fazer bonito. E outra coisa, pô, velho, último ano último ano do Messi, último ano do Cristiano Ronaldo e último ano do Neymar Júnior. É foda. Se vir aqui, se o Ancelotti vir aqui, ele e Bruno Guimarães vai virar estampa de camisa. Ele vai virar estampa de camisa. Ele, Bruno Guimarães, Marquinhos, vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Agora, Brasil caralho. Bora Portugal. Bora Portugal. Se o Portugal perder, bora Flamengo. O Flamengo na seleção, sim, o Flamengo é seleção sim. Mas se não é Brasil e não é Portugal, então bora Flamengo. Brasil, meu piro. Outra coisa, quem tá torcendo pra Argentina é racista. Quem tá torcendo pra Argentina é racista. Sabe que argentinos são um bando de racistas. Você fica torcendo pra Argentina, caralho. E quem tá torcendo pros Estados Unidos piorou ainda. Donald Trump não gosta de negro. Apesar que os Estados Unidos já foi eliminado. Mas Donald Trump não gosta de negro. Aí torcer pra Argentina e torcer pros Estados Unidos é de fuder. Não, velho, agora é luto, né? Agora é luto. Véi, Neymar se aposentou oficialmente da seleção brasileira. Meu Deus. Neymar não merecia esse final. Neymar não merecia esse final, na moral, velho. Meu Deus. Coitado do Neymar, velho. Mano, seleção filha da puta. A Arpirã não gosta disso.
A tomar no cu. Seleção do Brasil é meu peru. Vou comer essa filha da puta loura aí desse maluco de 2 metros de altura. Vou comer o cuzão dele, mano. Seleção filha da puta, mano. Tomar no cu. Não vou vir trabalhar amanhã também não, quero nem saber. Haaland, vai tomar no seu cu. Entendeu, seu esquisito do caralho? Vai se fuder, Haaland. Vai se fuder. Tomara que a Inglaterra passe do México e o Harry Kane dê um atropelo em você, seu pau no cu. Vai se fuder, Haaland. Vai se fuder, eu gostava de você, mas agora eu te odeio, seu arrombado. Tia da mãe fez 2 gols e eliminou o Brasil. $100 dentro. Ah, mas também, como é que eu vou ter dó? Os homens ficaram a semana inteira tirando sarro de mim, me tirando pra bosta. Daí não, né? Porque estamos tongo só na cara e no jeito de andar, mas de resto. E daí a semana inteira provocando e fazendo vídeo na internet e dizendo que loira do Tchan e Virgínia, não sei o que. Eu vou saber o que é loira do Tchan. Grandes coisas, ficar tirando sarro da gente na internet, daí chega no campo não consegue nem fazer um gol, nada. Tomaram na Jurca, eu que não ia ter dó deles. Ganhemos com gosto. Feito então, Deus que ajude. Amém. Não faz sentido o Vinícius Júnior ter passado a bola pro Bruno Guimarães bater o pênalti. Qual a explicação do Vinícius Júnior ter passado essa bola pro Bruno Guimarães? O Vinícius Júnior é o artilheiro da seleção brasileira na Copa do Mundo e o pênalti quem bateu foi o Guimarães. E nesse momento, eu já sabia que o Bruno Guimarães ia perder o pênalti, porque deu pra ver o nervoso que o Bruno Guimarães estava pra bater esse pênalti. Não faz sentido ter colocado o Bruno Guimarães nessa responsabilidade pra bater o pênalti. Não faz sentido. O Bruno Guimarães respirou umas 5 vezes antes de bater o pênalti. Deu pra ver que ele tava nervoso. E sinceramente, não dá pra entender o motivo do Vinícius Júnior ter passado a bola pro Guimarães. Se foi a pedido do Ancelotti, se o Bruno Guimarães bate bem nos treinamentos e acabou perdendo, não dá pra saber. Porque na França, quem bate é o Mbappé. Na Argentina, quem bate é o Messi. No Portugal, quem bate é o Cristiano Ronaldo. Porque no Brasil, quem não bateu foi o artilheiro, Vinícius Júnior, o artilheiro do Brasil na Copa do Mundo. Não faz sentido. Eu não consigo entender o porquê o Vinícius Júnior não bateu esse pênalti. Seleção pipoqueira! Esse Brasil de 2026 tem que ser esquecido. A gente não pode lembrar a vergonha que esse elenco de 2026 fez com a nossa camisa. Vocês não merecem nem o nosso choro. Hoje eu não chorei. Foi a primeira eliminação do Brasil que eu segurei as lágrimas. Porque vocês não merecem nem o nosso choro. Vocês hoje pipocaram. Começando por você, Ancelotti. Como é que em um pênalti decisivo você pede pro Bruno Guimarães bater o pênalti e não o protagonista da seleção, que é o Vinícius Júnior? Que vergonha, que vexame. Porque voar pra Noruega é um vexame. Pipocou, pipocou. Vocês jogaram o sonho de 200 milhões de brasileiros fora. Vocês têm noção? O tanto, eu vou falar aqui, o tanto de vendedor de camisa de time que saiu no prejuízo, vendendo camisa do Brasil porque vocês pipocaram e vão pra Venezuela. Vocês vão pra Venezuela. Vocês vão pra Venezuela. Pra Noruega, eu já tô pedindo, vocês vão pra Noruega. Vocês vão pra Noruega. O Ancelotti eliminou o Brasil da Copa do Mundo nesse pênalti. Pra quem não sabe, foi o Ancelotti que pediu para o Vinícius Júnior, artilheiro da seleção brasileira, passar a bola para o Bruno Guimarães, um volante, bater o pênalti. O Ancelotti acabou de admitir em entrevista que foi a escolha da comissão técnica que pediu para o Vinícius Júnior entregar a bola para o Bruno Guimarães, porque o Vinícius Júnior, ele já tinha pegado a bola para bater o pênalti, e por isso que ele passou a bola para o Bruno Guimarães. Então, para a mídia que está tentando colocar a eliminação nas costas do Vinícius Júnior, não sejam tão covardes a esse ponto, porque não foi o Vinícius Júnior que pipocou, e sim o Carlo Ancelotti, o técnico europeu que vocês tanto endeusam, que iria resolver os problemas da seleção. Não teve personalidade e pediu para o artilheiro da seleção passar a bola para o Bruno Guimarães, um volante, bater um pênalti. O Vinícius Júnior teve a personalidade de pegar a bola e bater o pênalti. Mas o Ancelotti acabou de admitir em entrevista que foi escolha dele para o Bruno Guimarães bater um pênalti decisivo. Inacreditável. Se ninguém tem coragem de falar, eu vou falar. O Neymar, ele foi perseguido pela seleção brasileira desde a chegada do técnico Ancelotti. É uma covardia o que fizeram com o Neymar. É vergonhoso
como o Brasil trata seus ídolos. E sabe qual é a verdade? O medo do Ancelotti na seleção brasileira era colocar o Neymar e o Neymar fazer o que ele fez hoje. Ele decidir, porque o Neymar mostrou que ele não pipoca em momentos decisivos. Nos outros países, o Messi, ele joga pouco para se poupar para a Argentina. O Cristiano Ronaldo, ele joga menos para se poupar para Portugal. No Brasil, o Neymar teve que jogar 8 jogos seguidos, porque não sabia se seria convocado, para mostrar para o Ancelotti que ele queria essa oportunidade. E o que resultou? O Neymar se esforçou fisicamente, se lesionou, chegou na Copa do Mundo lesionado e teve poucas oportunidades. E no jogo, que era para ele ter oportunidade, o Ancelotti deixou o Neymar no banco. Em um jogo que, se o Neymar está em campo, converteria o pênalti perdido pelo Bruno Guimarães. O motivo do Neymar ter sido tão perseguido, a gente não sabe. Mas o Neymar só foi convocado para a Copa do Mundo por conta da voz do povo brasileiro. Porque se dependesse do Ancelotti, o Neymar não iria para a Copa do Mundo. Acabou. O Neymar anunciou oficialmente a sua aposentadoria da seleção brasileira. Obrigado por tudo, garoto. Não era para o seu fim ser assim, Neymar. Você merecia muito mais. E desculpa, cara. Desculpa pelo povo brasileiro. Muitas vezes não dá o valor que você merecia. Você não merecia esse fim, cara. Esse com certeza é o vídeo mais difícil que eu vou gravar até aqui. Mas você não merecia. O tanto que você fez pela seleção. Maior artilheiro. Maior líder de assistência. Deixar a seleção dessa forma. Com esse choro. Você merecia muito mais, Neymar. Esse com certeza é o meu vídeo mais difícil até aqui, mas eu não posso deixar de te agradecer por tudo. Obrigado por me fazer amar tanto esse esporte. Não só eu, como milhões de pessoas que você fez amar esse esporte, Neymar. Obrigado, cara. Obrigado. Muito obrigado. Eu não tenho palavras mais para descrever. Obrigado por tudo. Tudo que você fez. Tudo. Faltam palavras. E tem provocação. Ele tá pedindo pro goleiro escolher onde ele quer, Luiz. É. Neymar tá na bola. Pra bater com o pé direito. Partiu pra bola com paradinha. Vem Neymar. Gol! Brasil! Vambora que a gente vai... Que vergonha! Não tem outra palavra não. É vergonhoso. Você cair em 2018 para a Bélgica, cair em 2022 para a Croácia e na Copa, onde todo mundo esperava um comportamento diferente, você cair nas oitavas de final para a Noruega. 3 Copas seguidas sendo eliminado por seleções medianas da Europa. Bélgica, Croácia e Noruega. A Noruega, não tem como eu chegar aqui e falar que, porra, foi injusto. Em 2018, o Brasil jogou pra caralho contra a Bélgica e foi eliminado. Em 2022, o Brasil não mereceu tomar aquele gol no final contra a Croácia. Mas hoje, o Brasil mereceu ser eliminado sim pra Noruega. Noruega controlou o jogo todo. O Brasil respeitou demais o ritmo dos caras. Odegaard, o volante camisa 6, eles ditaram o ritmo do jogo. Nossos volantes hoje, todos mal. O time sentiu falta do Paquetá. O Vini hoje não foi tão bem. O Ancelotti mexeu tudo errado. Tudo que ele fez foi errado hoje. O Ederson nunca jogou de volante na Copa do Mundo. Só tinha entrado como lateral. Hoje entrou como volante. O Endrick jogou pouquíssimos minutos na ponta. Terminou o jogo na ponta. O maior culpado é o Ancelotti por muito. Mas por muito. Eu quero ver quem vai ter coragem de falar do Alisson. Que salvou no primeiro tempo, que já era para estar 2-0. Toma um gol de cabeça indefensável. E o segundo gol é uma porrada de 130 quilômetros. Eu quero ver quem vai ter coragem de falar do Alisson hoje. De verdade. Vergonhoso você cair nas oitavas de final para a Noruega. Ridículo mesmo. E outra, a sensação que eu tenho é que só a seleção brasileira quer fazer diferente do mundo todo.
Pênalti para a Argentina, Messi na bola. Pênalti para a França, Mbappé na bola. Pênalti para a Noruega, Haaland na bola. Pênalti para a Inglaterra, Kane na bola. O Brasil tem o artilheiro da Copa do Mundo numa fase excepcional e o batedor oficial não é ele, é o Bruno Guimarães, que eu não quero crucificar nesse vídeo aqui. A minha parada não é com o Bruno Guimarães, é com a comissão técnica, que não fala, ó, Bruno Guimarães, você deve estar treinando pra caralho pênalti, deve estar voando, deve ser o melhor dos treinamentos, mas o momento é do Vini. O Vini bate pênalti no Real Madrid, o Vini fez a maioria dos pênaltis que ele cobrou na carreira, gol de pênalti no Neuer, gol de pênalti decisivo na Champions. Por que ele não é um cobrador oficial, cara? Ô, não dá, mano. Não dá, pelo amor de Deus, mano. Como é que consegue, mano? Como é que consegue? Aí ter 30% de posse de bola ali na casa dos 30, mano. Contra a Noruega, truta. Não jogou contra a França, não, mano. Era a Noruega, que eu mantenho ainda o que eu tava falando. Não é tudo isso, mano. A Noruega não é esse monstro que criaram por aí. É só o Haaland, mano. É só o Haaland, mano. Pelo amor de Deus, velho. Os caras botou nós na roda. Que marcação era essa, mano? Ninguém em cima. Os caras botou nós na roda, mano. Os caras botou nós na roda. A Noruega botou nós na roda. Tá ligado? Pelo amor de Deus, ô predestinadão, Hendrick. Como é que perde essa porra dessa chance? Minha mãe fazia, que nunca jogou bola. Como é que consegue? Ou, pô, super protagonista da seleção? Vamos querer ser protagonista? Bruno Guimarães, horroroso pênalti. Puta que pariu. Mas aí, Vinícius, na moral, se é o Neymar aí, mano, na sua posição, o Bruno Guimarães pode ter cobrado 100 pênaltis no treino e feito 100. Ele nunca ia cobrar esse pênalti. Nunca. Vai se fuder. Esquecer os atritos, deixar a briga pra lá e entender o sentido quando o DJ detonar. Solta o rap, DJ! Era só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. É só... Podem me chamar de engenheiro de obra pronta, tá tudo certo. Mas na minha opinião, essa é a imagem que fica da eliminação do Brasil na Copa. E eu não tô aqui pra criticar individualmente nem o Bruno Guimarães e nem o Vini Júnior. Coincidentemente ou não, foram os dois melhores jogadores do Brasil nessa Copa. Mas não existe hipótese alguma, no meu ponto de vista, o Bruno Guimarães bater esse pênalti. Ai, mas ele tava treinando bem. Não importa. Nunca foi um batedor na carreira. Copa do Mundo, jogo decisivo. E o cara que deu a bola pra ele cobrar, Vini Júnior. Um dos melhores jogadores da edição, o melhor jogador do Brasil na edição, brigando pela artilharia. Tem que pegar a bola e chamar a responsa. Uma dessa. E se a decisão foi tomada antes do jogo, errada. Errada da comissão técnica. Na Argentina, quem bateria o pênalti? Mesmo, poxa, outro tendo treinado melhor. Portugal, quem bateria o pênalti? Inglaterra, quem bateria o pênalti? Noruega, quem bateria o pênalti? Essa é a imagem que fica na minha opinião. A gente tá nessa discussão aqui, é a discussão que não vai acabar hoje. Vamos lá, Bruno Fernandes fez 50 gols de pênalti seguido no United. Por exemplo, quem bate é o Ronaldo. Quem bate é o Cristiano Ronaldo. Julián Álvares fez 50 gols de pênalti seguido no Atlético de Madrid. Vai bater quem o bate? Messi. É o Messi. E se o Lautaro bater na frente dele? O Messi já errou pênalti nessa Copa. O próximo quem vai bater é quem? Messi. É o Messi. O Kane vai bater pênalti até ele morrer na seleção da Inglaterra. Só o Brasil que faz diferente. Só no Brasil. Ele perdeu o pênalti nessa Copa. Voltou o VAR, ele bateu de novo. É isso. Só no Brasil, no Brasil, o craque... Ele jogou a bola na lua. No Brasil, o craque bate o quinto pênalti. Por que a gente tá falando isso? Não é porque a gente quer perseguir ninguém, não. Se o primeiro tempo acaba 1-0, é outro jogo. É outro jogo. Os caras iam se expor, a gente ia espetar. E se o Vini pega a bola e chuta na trave, foda-se. Era o Vini que tinha que chutar. Era ele que tinha que bater. Cavou e perdeu. Foda-se, era o craque do time que bateu. Foda-se. Conseguiram entender? Eu acho que a mensagem seria que o que a gente vive no futebol nos torna mais forte, né? As dificuldades vão nos tornar mais forte de alguma maneira e que não deixe de acreditar. Acho que o nosso sucesso não tem que ser um balizador do sucesso e da vida dessas crianças ou dessas pessoas. O privilégio de vestir a camisa da seleção, um sonho, acho que tem que estar vivo em toda criança, em todo brasileiro. Eu senti, talvez impressão minha, mas eu acho que vocês podem dizer também, eu senti que o povo brasileiro começou a acreditar muito por conta da evolução da equipe, né? E eu tenho 3 pequenos, né, para ensinar em casa, que infelizmente eu queria ter vencido todas as competições que eu disputei. Venci algumas coisas importantes, mas
A verdade é que eu perdi mais do que venci, e isso acontece com a maioria dos grandes vencedores. Se perde mais do que se vence, né? São raras exceções. Quando vence é muito bom, vale muito a pena, todo sacrifício, todo esforço, vale muito a pena, e é isso que a gente queria levar essa alegria para o povo brasileiro, queria estar comemorando dentro do vestiário uma classificação para as quartas de final. Tinha um objetivo muito grande aqui para alcançar, mas lidar com esses momentos da maneira certa, lidar com as adversidades, que vão ser muitas, né? São muitas as adversidades de uma criança brasileira, infelizmente, por desigualdade e tudo mais. Vão ser muitas adversidades que vocês vão lidar, então não percam a confiança, não percam a esperança, continuem sonhando, e nós continuaremos sonhando também em fazer o nosso melhor aqui para que a seleção brasileira volte ao lugar que ela pertence, né, que é sendo campeão do mundo.